Olá, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Jump Podcast, inserido no contexto do Conecta Rankine. E eu estou aqui com o meu querido amigo Fernando Soares Pinto, ele que é diretor comercial de exportação, então ele é um Sales Director, né, para a América Latina, né? Para toda a América Latina, né, desde o México à Patagônia. Muito legal. Muito bem, vamos começar aqui. A nossa curiosidade é dizer para ti, primeiramente, muito bem-vindo ao Conecta Rankine e saber um pouco mais para comunicar, para transmitir para a nossa audiência quem é o Fernando, como que ele se apaixonou por tecnologia, como é que era o garoto que buscou capacitação, formação. Vamos começar, dar um passo para trás, começar na tua juventude. O que tu estudou, o que te conduziu para nós chegarmos até o momento de hoje? Joia. Bom, boa pergunta, né? Uma pergunta bem extensa. Boa tarde, obrigado pelo convite do bate-papo, né? Bom, eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia e, assim, isso é realmente bastante coisa de criança. Aquele sonho de ser engenheiro, eu acho que isso acontece com muita gente da área, né? E pouco a pouco o caminho foi seguindo e eu acabei realmente seguindo o caminho da área administrativa. Eu me formei em administração e logo depois eu passei a estudar comércio exterior. E claro, tem esse lado fascinante, né, do comércio exterior, né, ou seja, como desenvolver mercados. E eu fui indo cada vez mais para esse lado, mas sempre apaixonado por tecnologia. Né? E a gente aprende dentro da área comercial, né, que tu tem que trabalhar com a tua paixão, né? Tu tem que realmente trabalhar com o que tu gosta, com o que te chama a atenção, que espera interesse. E então eu comecei a desenvolver essa questão das habilidades, né? Ou seja, comércio exterior, Estudar idiomas, né? Então eu fui muito estratégico na construção da minha carreira. O primeiro passo são estudar idiomas. Mais que óbvio, a gente tem que falar inglês, né? Me organizei. Primeira viagem para o exterior com 18 anos. Onde é que tu foste? Eu fiz um tour na Europa, para Itália, para Suíça, para Holanda, para França. Tipo mochilaço, assim? Mochilaço, uma carga temporária. Fiz por mim mesmo, eu mesmo organizei, não é o pai que ensina nesse caso, né? Ou seja, eu decidi o que eu queria fazer, me organizei financeiramente para fazer muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo também. Então eu fiz uma primeira investida, né, em descobrir o mundo, essa parte então de conhecer a Europa. Voltei para o Brasil decidido, eu tenho que morar no exterior. Eu realmente preciso fazer isso para a minha vida, eu preciso me desenvolver, eu quero muito isso. Então eu me organizei, me formei, terminei a faculdade e eu fui morar em Londres. Legal. Busca, obviamente, primeira coisa, o idioma, você falar muito bem inglês para poder me desenvolver na área tão sonhada. Isso ainda quando eu ainda cursava administração, eu terminei a administração para começar a fazer isso. Então tem aquele British accent. Muito bom, né? Muito bom. É legal. E aí eu tive a oportunidade então, de me desenvolver lá. Eu comecei a fazer cursos de comércio exterior em Londres. Né? Estudei em algumas universidades, né, pequenas lá da volta ali, que se chama City Lit, Cavendish e também a Bata, né? São pequenas universidades que também oferecem cursos enfim, ao público em geral. Eu pude então me desenvolver nessa área de comércio exterior. E foi meu início nessa área em que, voltando ao Brasil, imediatamente eu comecei a comércio exterior. Eu trabalhei na área médica bastante tempo. A gente tem muita afinidade, depois eu vou falar sobre isso. Legal. Trabalhei bastante tempo na área médica, trazendo, né, tecnologia para o Brasil. A área médica é uma área de ponta de tecnologia. Por mais que a automação move a indústria, mas a área médica ela trabalha num ritmo muito mais acelerado. Né? Então eu tive essa oportunidade de trabalhar com tecnologia dentro da área médica muito forte. Muito dinâmica, viajei bastante, fiquei buscando, aí eu ia bastante para os Estados Unidos,
para desenvolver parceiros, encontrar novos negócios. Mas com o tempo eu comecei a ter a curiosidade, muito interessante, eu estou no Brasil, eu estou trazendo tecnologia, mas eu queria estar na outra ponta. Eu queria estar na ponta que manda tecnologia, porque eu estou na ponta. Né? Então acho que começou a surgir essa necessidade de estar na fonte, saber como seria trabalhar com o mundo todo. Então, novamente me organizei por alguns anos e montei então o planejamento de ir morar na Alemanha. E foi em 2011, 2010 na verdade, que eu vou para a Alemanha. A primeira coisa, vou estudar alemão e vamos ver como é que isso vai se desenvolver, né? Esse tinha um planejamento, mas eu não sabia como que isso ia acontecer. E alemão não é tão simples assim, né? Obviamente. Aqueles substantivos desse tamanho, né? Isso custa muito, tem muita determinação, muita vontade, mas eu tive. Né? Logo que eu cheguei na Alemanha, comecei a estudar alemão, me organizei financeiramente para começar um trabalho bem tranquilo. E a minha esposa, né, em 2 meses que eu estava lá, 3 meses, chegou: olha, tô grávida. Que legal. Aí eu tive que aprender alemão mais rápido ainda assim, eu imagino. E realmente me dediquei mais ainda, né, para conseguir começar minha carreira na Alemanha. E em 10 meses eu já conseguia falar, já conseguia, no mínimo, ter uma conversa básica em alemão, assim. E aí eu comecei a procurar oportunidades. E a tua criança, menino ou menina? Nasceu lá? Nasceu lá, um menino. Arthur. Estou agora, por exemplo. Opa, nossa, legal. E que aventura, né? Que experiência magnífica. E aí, quando que tu encontrou a tecnologia do fornecedor para o mundo? Assim, então, lá na Alemanha, tu estudaste alemão, trabalhaste, subsistiu, enfim, e sempre com o radar ligado na tecnologia, porque essas coisas não nos abandonam, né? Eu sempre quis ser astronauta, né? O que eu consigo agora é estudar coisas de vanguarda em função dessa missão de menino, assim, né? Então, na Alemanha, tu começaste a ter contatos e tal. E como é que foi essa história de voltar para o Brasil? E como é que foi o encontro com a UWT? Na verdade, eu não voltei para o Brasil. Tu ficou lá. A UWT é uma empresa alemã. Ela é alemã, que maravilha. A nossa filial é do Brasil. Lá é a matriz. Ela é a matriz. Então, na verdade, nessa O que é o UWT? O que é? Na verdade, é uma palavra alemã que significa Umwelttechnik, que quer dizer tecnologia para o meio ambiente. Porque no início da história dela, ela ainda não tinha definido qual caminho ela ia seguir dentro da... Mas o nome ficou e É um nome interessante. Ela foi modernizando, né, e refinando cada vez mais a tecnologia. Assim, então, no fim, ela decidiu então ir para a área de instrumentação e dentro da parte de nível. Eu cheguei na UWT dentro desse passo, então no meu primeiro ano de Alemanha, conseguia já, né, pelo menos fazer uma entrevista de emprego, né, equipamente. E aí eu comecei a avaliar possibilidades. Realmente, o mercado alemão de trabalho é muito diferente do mercado brasileiro, ou seja, as empresas, elas querem te convencer a ficar nela, né? No Brasil, a gente trabalha numa ordem diferente. Então, todo mundo quer ser mais atrativo, né? Quer ver o que é mais interessante. Então, eu fui buscando a melhor oportunidade também, realmente. Eu fui para vários lugares na Alemanha e aí um dia eu cheguei na UWT e a proposta era muito interessante. Era justamente o que eu estava sonhando. Que legal. Vamos desenvolver o mundo, né? A gente tem em toda a América Latina e nessa se vendia praticamente zero em toda a América Latina, inclusive o Brasil, tudo, né? Então, a gente precisava fazer um trabalho de base, né? De conhecimento, de encontrar parceiros, desenvolver canais, né? E isso realmente me chamou a atenção, porque isso realmente me parece muito difícil de fazer. E eu me achei qualificado e preparado para isso. Então, eu aceitei o desafio, né? Existia um projeto, existia um planejamento. Eu fiquei muito assustado no início, porque imagina tu vai assumir uma região que tu não tem venda nenhuma, mas como? Não tenho nada, né? Por outro lado... Tem que abrir, tem que ser tipo um bandeirante, tem que abrir floresta, né? Tem que desbravar, né? Que o desconhecido, né? Você sabe qual é a chance de tu conseguir vencer
né, tu ainda não sabe, porque tu tá sendo, né, o pioneiro. Por outro lado, grande oportunidade de crescimento, só tinha a crescer. E aí a gente começou a fazer esses planejamentos juntos, começamos a analisar o mercado, né? Mercado é mercado, obviamente, começando pelos principais, como é que é o Brasil, como é que é o México, Colômbia, Argentina, né? E foi detalhando esses mercados e vendo realmente o potencial que a gente teria. Aí vem esse lado da tecnologia, né? A UWP é uma empresa com algumas tecnologias próprias, algumas patentes, mas uma empresa muito pequena ainda. Então, eu peguei bem o início de desenvolvimento, a gente começou a desenvolver alguns novos equipamentos. Na época que eu entrei, foi 2012, começou a entrar cada vez mais tecnologias novas. E eu consegui pegar o início. Isso me facilitou muito, né? Porque é uma base administrativa, eu tive que me adaptar, né, a essa questão justamente da experimentação. Então, realmente, eu tive um empenho muito diferenciado. Eu tive que mergulhar nessa área. A primeira coisa, você já tá aqui os manuais, estuda. Né? Obviamente, todos os manuais em alemão. Sim. Né? Então, por mais que eu soubesse alemão, eu precisaria Tem que estudar muito. estudar agora engenharia em alemão. Isso. E depois que eu terminei aquilo ali, bom, agora tu conseguiu traduzir esse material todo, bom, agora começa a traduzir. Depois que eu traduzi em português, bom, agora começa a traduzir todo o material no espanhol, que a gente também precisa. Ah, claro. Né? Sim. Então eu passei muito tempo estudando, realmente, internamente. Tive a oportunidade de ir para dentro da produção e realmente começar lá da base. Entender cada detalhe. Cada processo, engenharia de materiais, tudo. parte a parte. Legal. E tu fala, é uma empresa que vende instrumentos, vende instrumentação de nível. Explica um pouquinho para quem nos assistir, assim, um pouquinho dessa essência. E também eu tenho curiosidade para saber do Fernando vendedor, né? Porque, de fato, tu também precisa desenvolver essa hard skill e também outras soft skills ali para também fazer as conexões, né? Por exemplo, se inserir num evento como a Rankine, como é que é para vocês, qual é a expectativa? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o portfólio e depois também as expectativas, também como tu te converteu num salesman, né? Bom, falando um pouco das tecnologias, né? A gente desenvolve, então, instrumentos em que eu consigo saber ou estimar quantidades, né? Ou seja, conteúdo, um silo, né? Ou seja, geralmente a gente está falando de medidas muito grandes, tá? Então, a gente vai fazer uma conversão daquele volume através de distâncias. Né? Então, cálculos matemáticos, né? A própria linearização de um tanque, de um silo, né? Ele pode ser deitado, ele pode ser horizontal, vertical, né? Sim. Então, tudo isso é calculado para tu conseguir fazer uma estimativa de volume. Né? Então, o instrumento que a gente trabalha, que são vários, né? Faz isso. Né? E o segundo foco dentro da instrumentação de nível é ter pontos de controle. Então, eu posso ter um ponto de controle de nível alto, né? Um ponto de controle de nível baixo. O que me garante isso? Bom, um nível alto, que eu não vou perder o material, e um nível baixo, que o processo não vai estar rodando a ser. Então, embora sejam dois focos muito simples, você saber quanto tem e o controle de segurança, né, do processo, existem várias tecnologias que devem ser aplicadas para esse tipo de situação. Eu posso ter um produto pegajoso, mas eu também posso ter um produto que é um pó, né? Esse produto pode ser viscoso, eu posso ter esse produto aquecido a muitos graus, né? Ele pode ser pressurizado, né? Recentemente agora a Rankine estava fazendo essa apresentação da pressurização, e está ligado justamente a essas condições do material. Então, as diferentes tecnologias, por exemplo, eu posso ter uma tecnologia de vibração, ou capacitiva, ou algum sistema eletromecânico, algum sistema de radar, algum sistema onda guiada, né? Todos esses sistemas, né, eles têm que ser mais ou menos adequados, né, conforme a condição do processo. Bom, falando em tecnologia, basicamente o que hoje a gente busca é se desenvolver dentro dessa área de nível. A gente é uma empresa especializada, né, desde 77 e a gente busca ser realmente top em tecnologia, ou seja, o que tiver mais alta tecnologia,
a gente busca realmente trabalhar no mercado. Depois, as outras questões que você falou foi... A questão é como tu te converteste num vendedor. Então, o desafio existia. Pô, Fernando, agora você tem que desenvolver toda a América Latina, né? Tá aí, estuda, e agora como é que a gente vai colocar esse produto no mercado? Sim. Também começa um novo estudo, né? Como colocar esse produto no mercado, né? Onde ir, né? Onde perguntar, Como prospectar, né? Então, no início, eu realmente me coloquei como um ouvinte no processo, né? Eu realmente conversava com muitas pessoas, né? De lugares diferentes. Então, tu escuta muita informação, tu começa a pegar detalhes, né? E possibilidades, às vezes, que a gente, num primeiro momento, às vezes não se dá conta. Então, eu passei realmente a viajar, vou para a Argentina, vou para a Colômbia, né? Eu vou para o Chile, né? Vamos ver que esse pessoal que está na indústria, como é que eles entendem o potencial dessa linha, né? E comecei a montar a estratégia ali, né? Com as pessoas do mercado. Não adianta querer inventar a roda, eu acho que tem que começar a entender como o mercado gira. Como eu vim de um outro mercado, né? Claramente, tem que realmente estudar esse pessoal. Né? E assim eu fui criando canais de venda país a país. Então, cada país, né, eu fazia justamente uma rodada uma rodada de negociação, né, ou seja, cada um poderia oferecer para o outro, né, se o meu produto é interessante, se é interessante, depende para mim. Cada país que eu passei, a gente fez essa jornada. Né? E assim a gente foi descobrindo, né, e entrando em acordos para cada país, eu vou ter uma pessoa responsável que vai tocar essa linha, então eu me concentro nela. Próximo passo, forte capacitação, né? Muito treinamento constante. Eu acho que é uma principal estratégia da nossa empresa, essa parte de ter um pessoal especializado próximo ao cliente. Acho que existem muitas empresas alemãs que buscam ter às vezes um atendimento remoto. Vamos dizer assim, olha, eu tô aqui na Alemanha, se você precisa de mim, você me chama e eu te ajudo. E a gente buscou uma filosofia diferente, né? Embora um canal muito direto, né? Num primeiro momento, ou seja, criar parceiros, empresas especializadas e autorizadas por nós, que estão num local que podem, né, fazer um tratamento em loco, ou seja, analisar o sistema do cliente, ver qual é a dor dele, escutar. Eu acompanho, em muitos casos, eu ainda continuo indo em todos esses países. E faço esse acompanhamento em loco, porque o pessoal tem se desenvolvendo e fico, obviamente, fazendo toda a parte de link entre o mercado e a fábrica. Dentro da fábrica, claro, a gente tem equipes de aplicação, a gente tem equipes de desenvolvimento, né? Tem todo o pessoal técnico que também dá suporte direto para nós. A fabricação é na Alemanha? Alemanha. É um produto made in Germany, ou seja, ele tem maior parte do valor agregado ainda na Alemanha, né? Embora, claro, a gente recebe de outros países peças, concorrentes, muito normal. Mas a gente tem diferenciais por isso. Na pandemia a gente não ficou tão travado assim, muitas empresas ficaram travadas por dependência de outros países e a gente continuou rodando, a gente nunca parou mesmo na pandemia, assim, por ter, né, uma tecnologia própria. E a expectativa da UWT aqui no nosso ambiente, na nossa comunidade Conecta Rankine, aqui na nossa comunidade industrial, como é que vocês estão sentindo os contatos, percebendo o evento, o conteúdo? O evento é muito completo, né? Um evento muito bom. Pela sua própria palestra, foi bastante inspiradora no sentido de visão, futuro. E a gente trabalha muito forte isso, né, na parte de planejamento interno. Vamos dizer, vamos nos concentrar aqui dentro desse ecossistema que a gente tem aqui. Bom, a gente tem empresas, né, de PLC, né, assim como a gente tem empresas que, por exemplo, a Rankine, que trabalha toda a parte de desenvolvimento no cliente, a parte mecânica, como eu comentei, a parte de transportes, né? Nós estamos justamente nesse meio. A gente precisa da parceria com uma empresa de PLC para conseguir pegar e rodar dentro da planta. Precisa da tecnologia de um parceiro, por exemplo, como a Rankine, que possa integrar um instrumento nosso, né, e conseguir ter a melhor eficiência. Então nós estamos exatamente dentro onde a gente precisa estar, né? Ou seja,
a gente, como uma empresa de instrumentação, nós precisamos de parceiro. Né? A instrumentação, às vezes, por si só, isso nos dificulta também um pouco o nosso caminho junto ao cliente direto. O cliente, a primeira coisa que ele olha para a gente como interessante do equipamento, bom, mas agora eu preciso que alguém faça toda a parte de integração. Sim. Eu preciso de alguém que para fazer isso tudo rodar de uma maneira harmônica, né? Ou de preferência que melhore a performance internamente. Então a gente chega a especialista dentro da nossa área e a gente precisa de outros especialistas de outras áreas para a gente conseguir pegar, então, ter um pacote completo de solução do cliente. Muito legal, muito legal. Que mensagem tu pode transmitir para a audiência que está nos vendo, que vai nos ver, inclusive os teus pares lá na Alemanha, talvez a gente faça uma legenda em alemão, né, dessa entrevista, eu acho que eles vão gostar muito. Fernando Soares Pinto, Sales Director, Latin America. Muito bem. Nós temos um mimo para ti. Nós preparamos aqui. É um singelo mimo de gratidão por teres aceitado fazer parte do podcast. Dizendo também que a UWT é muito bem-vinda sempre como parceira da Rankine. A gente está muito feliz, né? O Ranieri comentou do encontro propício, do encontro afortunado, que mostra o nível de excelência que a gente precisa para a gente atender nossos clientes também, né? Clientes esses que vão ser clientes em comum, né? Assim como a gente leva os componentes da Altus para dentro do cliente. Hoje aqui reuniu cliente, fornecedor, prestador, serviços, engenheiros, né? Inteligência de automação industrial. Então nós somos muito gratos a ti por ter aceitado esse convite. Muito obrigado. Isso aqui é um podcast curtinho, mas que diz muito com a tua presença aqui para nós. Tá bem? Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Fernando. Valeu. Prazerzão. Valeu, pessoal. Até a próxima.